gente vai para a segunda mesa chamar Rosângela, do DIEESE. Rosângela Vieira dos Santos, técnica do DIEESE. Ela vai falar um pouco sobre o trabalho bancário e a tecnologia, pessoal. Obrigada, Mauro. Vou chamar depois dela. Melhor. Deixa aqui. Deixa aqui. Bom dia, Rosângela. Bom, gente, primeiramente, né, bom dia a todas e todos. Agradecer ao convite, né, para participar dessa atividade. Pessoal, silêncio, por favor. E agradecer a oportunidade, né, para falar um pouquinho sobre emprego bancário e questão da tecnologia, digitalização. A Rosângela, o Mauro e a Valesca, acho que já deram um grande panorama do que eu ia falar, então, alguns dados são repetitivos, mas tentar trazer essas informações de uma maneira um pouco mais organizada, né, e pensando de uma forma para fazer essa discussão desse tema tão importante, tão caro para o movimento sindical. Eu vou colocar aqui o meu tempo para evitar extrapolar. Pronto, vamos lá. Pode passar já, por favor. Aí eu vou ficar em pé, que acho que fica um pouquinho mais fácil. A ideia, acho que primeiro aqui é o seguinte, né? A gente está falando sobre revoluções tecnológicas, né? Então, aqui, ó, primeira revolução industrial, século XVIII, segunda revolução industrial, no século XIX. A gente aqui tem um avanço do toyotismo, do que a gente chama de capitalismo de acumulação flexível, né? A terceira revolução industrial, já no início do século XX, e a gente está hoje no que diz uma quarta revolução industrial. Apesar de dizer quarta revolução industrial, a gente está falando aqui, claro que não é necessariamente na indústria, né? Como isso tem reflexo em todos os setores da economia. Aqui atrás, né, nessas várias fotos, nesses vários painéis, tem uma foto que me chamou a atenção, sentadinha ali, né? Bancário não é máquina. Era uma campanha de 2011. Então, vamos fazer um pouco dessa reflexão. Bancário não é máquina. Em 2011, já se falava sobre essa preocupação. Então, era uma preocupação, a revolução tecnológica, as mudanças tecnológicas, já eram uma preocupação em 2011. A gente vai ver que, com o passar dos anos, né, essas transformações elas vão se consolidando e vão, inclusive, se acelerando, especialmente no período da pandemia. A gente vai dar uma olhadinha nos dados. Então, vamos lá. As evoluções tecnológicas e o modo de acumulação capitalista. Aqui é só um preâmbulo. Por que as evoluções acontecem, né? Por que essas inovações acontecem? As inovações acontecem por um único motivo. Para ampliar a renda, para ampliar a rentabilidade, para ampliar o lucro do sistema capitalista, né? Do sistema na produção de acumulação capitalista. Isso vai acontecer em todos os setores da economia. E, claro, que também no sistema financeiro. Esse processo de acumulação, que a gente está falando cada vez mais flexível, né, ela vai tornar, por exemplo, cada vez mais comum o uso de tecnologia cada vez mais intensiva, na forma de ampliar, tentar ampliar a produtividade, ampliando a produtividade, com redução de mão de obra. Uma outra característica que é comum, né, desde de meados do século XX, então, basicamente, nos anos 70, 1970 para cá, a gente vê esse afloramento, né, essa consolidação. Então, o uso cada vez mais disseminado das tecnologias, mas também outros recursos, como é o caso de terceirização. Então, são sempre formas de ampliar a rentabilidade. Essa rentabilidade, quer seja por via do aumento das inovações, né, e diminuição do emprego vivo, né, pelo emprego morto, mas também uma forma de redução de custos. A terceirização, que também sempre foi muito comum dentro do
do emprego bancário, que ainda hoje continua, é uma forma de redução de custos, né? Então, essa acumulação flexível dentro do capitalismo, dentro do modo de produção capitalista, é algo presente em todos os setores da economia e não diferentemente do sistema financeiro. A gente vê que, a partir, especialmente dos anos 70, a economia vai ficando cada vez mais financiarizada, inclusive. E essa financiarização vai ter impactos dentro do modo de produção, dentro da forma de produzir, né? E essa produção é a produção de serviços, né? Serviços bancários, por exemplo, como também nas formas, na organização do trabalho. Pode passar. Essa apresentação depois vai ficar disponível para vocês, tá? Essa quarta revolução industrial, ela tem aqui alguns elementos novos, e esses elementos são todos muito relacionados à tecnologia da informação. Então, o uso de inteligência artificial, Big Data, que é um número grande de informações, grande assim, eu estou falando de... A gente entra no... Isso aí todo mundo sabe quando você vai entrar, por exemplo, pesquisar uma passagem aérea para algum lugar, né? Daqui a pouco você está recebendo lá no Instagram informações sobre o lugar que você está procurando, né? Vão te dar recomendação de hotel, vão te dar recomendação de passeio. Então, isso daí é para a gente ver, ó, é informação. E como essas informações elas estão muito juntas, né? Como elas trabalham com o mesmo ideal, que é uma espécie até de manipulação do nosso ser, né? Manufatura digital, robótica avançada, sistemas de simulação, integração de sistemas, computação em nuvem e também uma relação de cibersegurança, que hoje é um assunto muito caro dentro do sistema financeiro. Pode passar. Aqui é um pouco das inovações, né, do que a gente chama de ondas de inovações dentro do sistema financeiro. Então, a primeira onda foi a onda lá do back-office. A segunda onda, né, há algumas mudanças dentro das próprias agências. A terceira onda, aqui acho que talvez alguns de vocês devem ter pego, que é a introdução dos ATMs, né? Que é lá os caixas eletrônicos, e como isso também já teve algum certo impacto dentro do dia a dia do trabalhador bancário. A quarta onda, o Internet Banking, que começa no século XX, né? No finalzinho do século XX, lá para os anos 90, mais para os anos 2000, que começa a ser utilizado o computador, né? Para algumas transações financeiras. A gente hoje está entre uma quinta e uma sexta onda. Nessa quinta onda, a gente tem um outro elemento, que são os correspondentes bancários. Então, aqui, essa onda de inovação é o produto bancário sendo ofertado por outros parceiros, vamos dizer assim, né? Porque, de certa forma, não são concorrentes. São parceiros dos próprios bancos. São formas que os bancos encontraram, né, de diminuir custo, né? Então, transfere parte do emprego bancário, parte da oferta de produtos para outros entes. E a gente está aqui nessa sexta onda, que é uma onda que a gente chama de exógena. Por quê? Porque tudo aqui dentro, a gente estava ainda dentro do sistema financeiro, né? Por mais que os correspondentes bancários possam estar fora, mas são contratos. São contratos que os bancos realizam com esses correspondentes. Essa sexta onda, ela inclui as fintechs, né? Quando o Mauro falou que esse ano foi um ano, essa negociação, né, foi uma negociação muito difícil, porque os bancos começaram a pautar muito o como eles estão perdendo espaço, o como a fatia deles dentro da rentabilidade do sistema financeiro está cada vez menor. Está menor por conta da entrada de fintechs, né, que são essas grandes corporações que não são necessariamente bancos. Algumas são bancos, que são os bancos digitais, outras não são bancos. Então, por exemplo, o Nubank se vende como banco, não é banco. Mas aqui a gente vai ter um tanto de outros. Então, por exemplo, o Mercado Pago. Né? O Mercado Pago ele vem do Marketplace, que já também tem toda uma estrutura dentro de venda e acaba também financiarizando parte do seu ganho. Um outro elemento que aqui nem consta, né, que aqui é um trabalho de 2019. Então, a gente já está em 2024, como acelerou isso? É a plataformização. Então, a plataformização, né, que é a uberização, também está acontecendo dentro do sistema financeiro. E essa plataformização, né, que é
é possível também pela própria regulação do Banco Central. Então, o Banco Central ele vai ampliando as possibilidades, né? Então, por exemplo, o Open Finance, né? Esse monte de informação que é possível hoje, né? Que inclusive, a gente pode dar ou não acesso a essas informações. O Banco Central ele vai permitindo a entrada de outros elos, né? Então, a plataformização, em certa forma, também está associado a essa regulamentação que acaba, para os bancos, ou os grandes bancos, que a gente chama os bancões, né, diminuindo a rentabilidade por conta desses novos agentes. Então, esse cenário atual, né, ele vai ter alguns impactos no dia a dia, tanto na oferta de serviços, né, como também na organização dos trabalhadores e, obviamente, também na organização sindical. Pode passar. Aqui, como cada uma dessas inovações, essas ondas de inovações, ela vai sendo arrolada, né, no passar dos anos, né, mas essa é só mais uma explicação do que eu já tinha falado. Pode passar. E aqui, vamos lá, o que de fato vai acontecendo com o dia a dia do consumidor, né, dos clientes, né, e como isso vai tendo algum tipo de impacto também dentro do emprego. Aqui são informações sobre as transações bancárias por canal. A gente vai ter aqui alguns tipos de canal. Essa coluna escura, né, que está maior, é o Mobile Bank. Mobile Bank é celular, né? Então, todo mundo aqui tem acesso a contas, sua conta via Mobile Bank, via smartphone, né? Então, em 2019, 37,2 bilhões de transações eram feitas através do Mobile Bank. Era uma fatia muito grande, já era uma fatia maior. Hoje, 130,7 bilhões das transações são feitas por Mobile Bank. Se a gente for aqui juntar com o que é feito também com o Internet Banking, a gente vai ter aí mais de quase 150 bilhões de transações. A maior parte das transações financeiras são feitas através do uso da internet, quer seja pelo smartphone ou quer seja pelo computador. Entre 2022 e 2023, teve um aumento de 19% dessas transações. Se a gente for ver aqui essa escadinha, que é uma escadinha com degrau até bastante grande, né? A gente vai perceber que de 2021 teve um salto um pouco maior. Então, ó, 21%, 20%, de 2021 para 2022, 24% nas transações. Isso daqui também está associado a um outro fenômeno tecnológico que eu vou falar um pouquinho para frente. Pode passar. Aqui são ainda as informações das transações bancárias, né, por canal. São 3 linhas aqui. Essa primeira linha em verde mais claro são os canais digitais. Em 2016, então, metade, 52% das transações eram feitas pelo canal digital. E 33% eram feitas por agências físicas, por canais físicos, né? Canal físico, aqui eu estou considerando, eu não, né? Que são todos os dados da FEBRABAN, são agências, ATMs, correspondentes, mas são canais físicos, né? Então, eram 33%. Em 2020, na pandemia, 65% já eram feitas por modo digital e 17% via canais físicos. Em 2023, somente 7% das transações são feitas de forma física. As outras 79% são feitas de forma digital, e a gente tem essa linha em preto, que são as que são as maquininhas, né? Então, são as maquininhas, ou seja, também aqui são basicamente transações de meio de pagamento. 7 em cada 10 transações bancárias são realizadas por mobile, né? pelo smartphone. E grande parte dessas transações, e cada vez mais essas transações têm movimentação financeira. Porque no início, né,
da digitalização dos bancos, grande parte dessas transações elas não tinham nenhum tipo de movimentação financeira. Ou seja, era alguém que estava lá consultando seu saldo, por exemplo, tirando um extrato. Né? Agora, cada vez mais, é um número maior de produtos ofertados, então as transações elas acabam ficando cada vez mais presentes nos canais digitais. Pode passar. E aí, aqui são estatísticas do Banco Central. Até então eram dados da FEBRABAN, né? São dados compilados da FEBRABAN, da Federação dos Bancos, e aqui alguns dados do Banco Central. As estatísticas de meios de pagamento, né? De acordo com qual meio. Então, a gente vai ver aqui, ó, o Pix em 2020, essa linhazinha em verde, né? Um verdezinho mais claro, verde água. Ela, em 2020, no começo de 2020, ela não existia. E olha o salto que ela dá. O Pix hoje é uma das maiores formas de transação, né? E 41% de todas as transações é feita através do Pix. Isso é dados do segundo trimestre de 2024. O Sax, 2,4%. Cobrança aí em boleto, que ainda tem que tem a compensação, enfim, talvez tenha um pouco mais de trabalho dentro algumas operações dentro do sistema financeiro, 17%. Cartões, tanto crédito como débito, 37,7%. E uma linha em roxo que cheque e transferência e transferências, né, que é o TED e o DOC, elas não somam 1% do total das transações. Pode passar. E como essas relações via canais ocorrem, né? Aqui são cada uma, né, das possibilidades das transações e o formato, se é digital ou se é um formato físico, né? De forma geral, o que a gente vai ter? O que é totalmente físico, né? Claro, os saques e os depósitos, ainda 98% são físicos. E aqui ainda existe um número muito grande de contratação de investimentos feitos em canais físicos, 27%. Então, quase 1/3 do que é contratação de investimentos está dentro das agências. Quem faz investimento? Então, é uma questão para a gente pensar onde os bancos estão focando, né? Se 30%, ou se quase 1/3, é feito ainda nas agências físicas, por que eles estão destinando, né, ou estão mudando as formas das agências, né, dos modelos de agência, né, para atender quem faz investimento? Se ainda existe um percentual grande, né, isso daí é importante. Um outro aspecto também tem o pagamento de contas, que aí, aqui talvez interesse muito menos os bancos, né? 31%, mas tem um interesse social muito grande, porque afinal, quem vai pagar a conta no banco? Né? Então, a gente claro, a gente vai pensar como que os consumidores, como os clientes, estão indo até os bancos, né? Acho que 31% vão lá pagar boleto, a gente sabe que, de forma geral, esses 31% é forma de uma população mais idosa, uma população mais carente que não tem acesso ao uso do smartphone, por exemplo, né? É bastante comum. E de investimento, faz aí sentido essa busca por clientes com perfil aquisitivo maior. Nesses dois quadros, tem as informações de como que estão algumas transações dentro de agências e também no sistema mobile. Nas agências, acho que vale aqui, ó, contratação de crédito, se manteve, né, 34% do que é feito dentro das agências, né? As consultas de investimento teve uma queda aí de 17%, a contratação de investimentos teve uma queda de 2%, e a renegociação de dívidas teve uma alta de 10% entre 2022 e 2023. O que aconteceu em 2023? O governo federal, ele abriu um programa específico para renegociação de dívidas, né?
Então, esse aumento é muito possível que está associado a um programa de origem federal. Mas ainda existe uma grande procura dentro das agências físicas, né, por essas duas modalidades. Tanto renegociação de dívidas, e aqui, claro, que a gente está falando, de forma geral, da população com menor renda, e também na contratação de investimentos. Pode passar. Por que isso é possível, né? Por que os bancos conseguiram ampliar muito a sua digitalização, né? Porque investe muito. Em 2019, 24 bilhões. 2024, 47,4 bilhões em investimentos em tecnologia. O sistema financeiro, né, os bancos, eles só não investem mais em tecnologia do que o próprio governo federal, né, do que o próprio Estado. Então, é o setor privado que mais investe em tecnologia. Entre 2023 e 2024, teve um crescimento de 21%. Uma outra forma que os bancos estão investindo muito em tecnologia é com inteligência artificial. Como eu coloquei lá no comecinho lá sobre a Revolução Industrial, quais são essa quarta onda da Revolução Industrial, né, baseada na digitalização, o IA, né, a inteligência artificial, se tornou um grande componente, né? Então, grande parte dos investimentos estão na inteligência artificial. 96% dos bancos que responderam a esses questionários da FEBRABAN, né, informam que eles possuem algum tipo de inteligência artificial, né? E a inteligência artificial está cada vez mais presente dentro dos bancos. Pode passar. Se por um lado a gente vê então que tem um aumento da digitalização, por outro lado a gente vê que tem uma redução significativa dos postos de trabalho. Aqui é o nível de emprego bancário desde a década de 90 até 2022. Só para a gente ter aqui um panorama um pouco mais contemporâneo, de 2019 para 2022, foram exterminados, né, quase 22 mil postos de trabalho. Entre 2023 e setembro de 2024, foram eliminados 10 mil postos de trabalho bancário. Então, nos últimos... entre 23, janeiro de 23 e setembro de 24, 10 mil postos de trabalho fechados. Então, é claro, se você aumenta aqui, você está ampliando os investimentos em tecnologia, por outro lado, você fecha as agências, né? Nesse período, nos últimos 10 anos, foram mais de 4 mil agências fechadas, e aí é um saldo cada vez menor de postos de trabalhos bancários. Pode passar. E aqui, eu acho interessante esse gráfico, porque aqui são ocupações que a gente chama tradicionalmente de agências. O que são ocupações tradicionalmente de agências? A gente está falando aqui de escriturário, caixa, gerente de conta física, gerentes, né? E outras atividades específicas. Em 2013, 51,3% dos trabalhadores totais dos bancos privados estavam nessas atividades. A gente vai ver que tem uma queda gradativa, em 2022, 40%. Por outro lado, pode passar. A gente tem visto a ampliação da ocupação nas áreas de TI. Lá em 2012, 5% dos trabalhadores eram das áreas de TI. Em 2022, 11% dos trabalhadores estão na área de TI. Então, a gente vê que isso daí também tem, claro, que uma alteração na própria forma de organização sindical. Se antes a gente conseguia encontrar os trabalhadores nas agências, hoje a gente não consegue encontrar nem agência. Pode passar. Já está terminando. Aqui mais um pouco sobre as questões dos trabalhos de TI nos bancos, né? O nosso número lá do Diese bateu com o número da FEBRABAN, então 11% dos trabalhadores em TI. Pode passar. E aí, aqui, basicamente, para fechar, a gente está percebendo que existe uma intensificação do trabalho, né? Essa intensificação do trabalho, ela está muito associada às novas tecnologias. Quem vai lembrar lá do filme, lá dos tempos modernos, lá do Chaplin, a gente vai ver a esteira, né? Então, a esteira, a empresa vai lá, amplia a velocidade, e ele tem que dar conta, né, de permanecer dentro do local de trabalho e produzindo.
essa analogia ela pode ser feita também dentro do sistema financeiro, dentro do emprego bancário. A inclusão de novos produtos, a inclusão de mais informação, né? Agora você tem muita informação, você tem lá a Big Data, a gente tem muita informação sobre os clientes, né? E a necessidade de vender cada vez mais produtos, de rentabilizar mais produtos, né? Então, essa esteira é uma forma de intensificação do trabalho. A tecnologia, ela intensifica o trabalho, tanto dentro da indústria padrão, né, mas também dentro do setor de serviços. E essa intensificação do trabalho, ela tem sido ampliada por quê? Pela diminuição no número de trabalhadores. Então, a gente vai ver a intensificação da tecnologia e, por outro lado, também a diminuição no número de trabalhadores. Esses dois fatores combinados acabam por intensificar o trabalho, tornando o trabalhador cada vez mais preocupado em atingir as metas, né? E cada vez mais metas. Quando eu falei lá sobre o sistema de acumulação flexível, uma das características é a remuneração variável. A remuneração variável fala assim, olha, a meritocracia, é o neoliberalismo falando, você tem que produzir, você tem que vender mais, você tem que atingir as metas para ter uma remuneração maior, né? Então, esses fatores aliados, eles acabam intensificando o trabalho, tendo maior desgaste dos trabalhadores e também adoecendo mais a categoria, né? Como já foi falado, a categoria bancária representa, não é nem 1%, é menos de 1%, é 0,8% de todo o emprego formal. Porém, nos afastamentos previdenciários, 25%, e nos afastamentos de acidente de trabalho, 4%. Então, aqui, afastamentos por saúde mental. Ah, mas aqui a gente está falando de um setor que tem acesso a médico, que tem acesso a convênio. Se a gente for fazer qualquer tipo de recorte, quando a gente faz um recorte, por exemplo, a gente apresentou esses dados para a FEBRABAN, recorte por ocupação. As ocupações que têm maior afastamento são ocupações tipicamente bancárias. Então, independente dos recortes que a gente faça, o número de afastamentos dentro do setor bancário é bastante gritante, né? E se os outros trabalhadores não têm acesso a convênio médico, acesso a psicólogo, a ter acesso a psiquiatra, por exemplo, para ter um atestado médico e ter o grau de afastamento, isso é um outro problema, né? Mas isso não desmerece ou não tira esse vínculo, né, de que o trabalho bancário está adoecendo a categoria. Pode passar. Aqui são os dados de 2012 e 2022, para a gente ver o quanto tem crescido os afastamentos por saúde mental, né? Então, em 2012, o acidentário 30%, agora é 57% dos afastamentos, o previdenciário de 23% para 40%. Então, tem ampliado. Nos últimos 10 anos, isso tem se ampliado de forma bastante significativa. Pode passar? Aqui mais um dado sobre a consulta, né, que já foi informado, né, como a cobrança, como as metas têm adoecido a categoria. Então, existem outras pesquisas, né, inclusive essa pesquisa com a professora na UNB também revela esse mesmo tipo de desgaste, esse mesmo tipo de problema. E aí, pode passar. Aqui acho que talvez tenha um pouquinho do porquê que a categoria está adoecida. Nos últimos 5 anos, né, de 2019 e 2023, o lucro real, estou falando que aqui é descontado a inflação, caiu 19,7%. Ele vai cair por uma infinidade de fatores, né, inclusive a ampliação de provisão de devedores duvidosos, enfim. Mas vai cair também pela entrada de outros entes dentro do sistema financeiro. Se existe menor lucro, menor rentabilidade, a cobrança é maior, né? Então, os bancos estão perdendo rentabilidade ou perderam... a gente não está falando aqui no setor que não tem lucro. Todos os anos, de qualquer série histórica, a gente vai ver lucro. O que está acontecendo é que eles estão lucrando um pouquinho menos. E esse pouquinho menos está indo para a conta da saúde dos trabalhadores. E aí, o último slide, aqui aproveitando essa discussão que está bastante... Está bastante aflorada, né, que é a discussão da escala 6x1, né, ou redução de jornada sem redução de salários, falar como isso é importante para
E aí não vou falar nem somente para a categoria, mas falar de um âmbito geral, como isso é importante frente às novas tecnologias, né? O Keynes, né? E o Keynes não é nem um ser socialista, muito pelo contrário. O Keynes, o economista Keynes, ele é um reformista, né? Lá há 100 anos atrás, né? Um pouco mais de 100 anos, ele falava assim que em 2028 a gente ia ter uma redução de jornada e os trabalhadores trabalhariam em torno de 15 horas semanais. Porque os ganhos de produtividade alcançados por conta da tecnologia iam fazer com que a gente trabalhasse menos. O Keynes era muito ruim de previsão, né? A gente está aqui ainda com uma legislação de 44 horas semanais. A categoria bancária tem uma redução de jornada em comparação às outras categorias. Essa redução foi uma redução por luta, né, pela organização dos trabalhadores, e hoje, de novo, volta essa discussão. Durante essa campanha negocial desse ano, né, uma das pautas que foi posta para os banqueiros, né, foi a redução de jornada, né, 4 dias na semana. Então, 4 por 3, que a gente entende que é o setor que reúne, né, os principais artifícios para estabelecer esse tipo de jornada, né? E como seria importante isso? A diminuição do desemprego, né, repartição dos ganhos de produtividade. Lembrando que desde 1988, desde a Constituição Federal, a gente não tem nenhum tipo de alteração na legislação de redução, legislação de jornada. Aumento da demanda agregada, isso aqui é importante para a economia, né? Inclusive, aqui eu vou fazer até a gente não coloquei aqui, mas a importância disso para a lei de igualdade salarial, para o cumprimento. Por quê? Porque isso tende a ampliar a permanência das mulheres nos locais de trabalho. Uma das dificuldades da igualdade salarial hoje, de manter os ganhos para as mulheres, é que a grande parte das mulheres não consegue permanecer nos locais de trabalho. Por quê? Porque tem que cuidar de filho, tem que cuidar de pai, idoso, e agora a gente vai ver que isso vai ficar cada vez mais comum. Isso seria bastante importante. Elevação da produtividade, por quê? Mais motivação, concentração, atenção, menos falta, né? Então teria maior assiduidade dos trabalhadores, menor desgaste, menos acidente, menos doença, menos estresse, e aí teriam também, óbvio, que uma diminuição dos gastos com saúde. Então isso também é importante para o próprio Estado, para o próprio SUS. Mais tempo para estudo e qualificação, ou seja, produtividade, mais tempo para convívio familiar, comunitário, uma estratégia também relacionada a uma transição justa, né? Então, a gente está falando bastante hoje sobre mudanças climáticas, como isso também teria um ganho dentro das mudanças climáticas, como seria isso importante. E aí, fazendo merchandising, o GES está com inscrições abertas para o curso de graduação. Eu sou professora também da Escola GES, tem uns panfletinhos lá na mesa. Estão todos convidados a conhecerem a escola e a participarem. É isso, obrigada a todos e todas. Agradecer a Rosângela, pedir para ela permanecer na mesa. Eu vou convidar para a mesa a Andréia de Couto Garbim. A Andréia, ela possui graduação em Psicologia pela Universidade Metodista de São Paulo, graduação em Direito pela Faculdade de Direito São Bernardo do Campo, além de especialização em Saúde do Trabalhador pela FSP-USP, e em Gestão de Serviços Públicos e Saúde pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Também possui mestrado e doutorado pela FSP-USP. Atuou na Secretaria Estadual de Saúde do Estado de São Paulo e municípios da região do Grande ABC. Atualmente é integrante do GT de Trabalho e Processos Organizativos na Contemporaneidade. Silêncio, gente. Da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia e participante do Núcleo Semente, Saúde Mental e Direitos Humanos relacionados ao trabalho do Instituto SEDES Sapiente. Desenvolve pesquisas para a compreensão dos processos de adoecimento dos trabalhadores e intervenções nos ambientes de trabalho, além de trabalhar com as seguintes temáticas: saúde do trabalhador, saúde mental e vigilância. Atualmente é professora do Departamento de Saúde Ambiental na Faculdade de Saúde Pública da USP. Uma salva de palmas para ela, gente. Palmas.
E eu convido também o Dimitri. O Dimitri Sampaio Moita, ele é pós-doutorando do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Ceará. Doutor em Mestre em Psicologia, graduado em Psicologia pela UFC, integrante do Núcleo de Psicologia Social do Trabalho NUTRA da UFC, do Grupo de Pesquisa, Trabalho, Movimentos Sociais e Políticas Públicas, Trampos, do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, USP. Membro do GT 77, Trabalho e Processos Organizativos na Contemporaneidade da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação, ANPP. Psicólogo clínico com aperfeiçoamento em saúde mental relacionado ao trabalho, com atuação junto ao Núcleo de Ações em Saúde do Trabalhador. Membro do Observatório dos Impactos das Novas Morfologias de Trabalho sobre a Vida e Saúde da Classe Trabalhadora, do Instituto Avançado IEA da USP. Áreas de interesse: Psicologia Social do Trabalho, Uberização, Políticas Públicas, Saúde do Trabalhador, Saúde Mental relacionada ao Trabalho, Clínica do Trabalho, Tecnologia da Informação e Comunicação e Desenvolvimento de Software. Então, esses são os nossos convidados. Obrigada, Dimitri. Eu vou passar a palavra para a Andréia primeiro. Para a Andréia, para ela falar um pouco dessa relação da tecnologia, do adoecimento do trabalhador. Bom dia a todas, todos, todes. Prazer enorme estar com vocês. Prazer aqui, Rosângela, Valesca, duas Rosângelas, né? Dimitri, e compor essa mesa com vocês. Esse mini currículo, gente, eu acho que eu vou lembrar de dizer para não ler, porque a gente fica constrangido, né? Que a gente tem que colocar lá, porque dá aula, tem que colocar um monte de coisa que a gente faz. Mas, na verdade, eu quero dizer que eu sou psicóloga há muito tempo, né? Já atendi muitos bancários também, em outro período da minha profissão. Trabalhei no serviço público e comecei a docência no campo da psicologia. Então, é desse lugar que eu falo, né? Da experiência como trabalhadora também. E gostaria de dividir aqui um pouco essa experiência com vocês, né? Bem, depois de tudo que foi dito, né, pelo Mauro, pela Rosângela, a gente fica pensando, né, Dimitri, o que falar, né, com tantos dados, tanto conteúdo já apresentado. Acho que eu vou, então, aqui focar um pouco mais nas questões da subjetividade, pensando que, a partir de tudo isso, dessas transformações todas que a gente identifica no trabalho, como se dá, o que ocorre com a subjetividade do trabalhador, da trabalhadora. Antes disso, né, de falar da subjetividade, eu queria dizer... só controlar também o tempo, né? 20 minutinhos, Valesca, né? Deixa eu colocar aqui. Você pode dar um toque também, que fica mais fácil para não ultrapassar. Bem, o que eu queria dizer, primeiramente, é que nós temos um conceito do professor Ricardo Antunes, que a gente conhece bastante aqui de São Paulo, né, da Unicamp, Campinas, que fala da classe que vive do trabalho. Então, quando ele fala da classe que vive do trabalho, ele vem nos ajudando a compreender quem são os trabalhadores e trabalhadoras hoje, né? E por que eu gostaria de chamar a atenção disso? Porque, às vezes, a gente usa muito a expressão das revoluções industriais, né? Ou do trabalho no modelo, lá atrás, taylorista, fordista, toyotista, e a gente lembra da indústria. Mas, com o conceito que o professor Ricardo Antunes trouxe, da classe que vive do trabalho, nós vamos considerar que esse trabalho, essas formas de organização que a gente reconheceu mais na indústria, fazem parte do dia a dia, das condições de trabalho da classe que vive do trabalho. E a própria Rosângela falou disso, né? Mas que é importante porque nós estamos falando de trabalhadores que utilizam as tecnologias e utilizam ou fazem parte, integram esse modelo da acumulação flexível que já foi dito. Eu queria, então, começar falando assim: essa subjetividade
que foi sendo envolvida nessa dimensão do trabalho flexível. O que é o trabalho flexível? Tudo pode mudar. E lá atrás a gente dizia remuneração, a gente dizia jornada, que pode mudar, mas hoje a gente já viu que pode mudar tudo. Essa flexibilidade, ela significa que qualquer condição, norma pode ser alterada. E no sentido da subjetividade, significa lidar com a instabilidade, com a impermanência, né, com outras dimensões do que a gente vinha, né, convivendo e lidando no trabalho, né? Então, o exemplo bem tradicional da jornada de 8 horas, se ela começava às 8 e até às 17, 18, era esse o horário de trabalho para uma o quê? Possibilidade de dedicação full time, o tempo inteiro, né? Então, essa dedicação significa a disponibilidade subjetiva para o trabalho em qualquer horário, em qualquer lugar, de todos os modos, né? Por quê? Porque estará na tecnologia, está no celular, está no relógio, né? Está em todos os acessos disponíveis que nós temos via tecnologia. E essa demanda, né, da subjetividade, então, para essa dedicação, ela é de tempo, e aí muda a noção de tempo, mas ela é também de um envolvimento. É preciso que esse trabalhador, essa trabalhadora, esteja conectado com esse serviço, com esse modelo e tudo mais. Então, o modelo lá do toyotismo, né, lá do século passado, contou também e conta cada vez mais com essa dedicação, essa disponibilidade e esse vínculo afetivo, esse vínculo para o trabalho. Por meio do quê? Por meio de marcas, por meio de logos, por meio de nomes, por meio né, do que atrai, seduz essa classe trabalhadora e também os usuários, né? Só que para a classe trabalhadora, né, é preciso que ela aceite, se submeta a esse sistema. E para isso nós temos treinamentos e treinamentos e treinamentos, não é? Então, moldar, adaptar o comportamento do trabalhador, a subjetividade, essa disponibilidade subjetiva, por meio do uso das tecnologias, mas com o treinamento, com aquilo que ele precisa responder daquela forma. Então, se é o sorriso na voz, é o sorriso na voz. Se é a resposta, né, de um determinado jeito para contatar o cliente do banco, né? Como é que o gerente vai falar com o cliente? Estudando o perfil daquele cliente. É um perfil conservador? É um perfil jovem? É um perfil... E aí, esse trabalhadora bancária precisa se adaptar a esse modelo, moldar o seu modo de trabalhar para poder contatar e tal. Lá no final é para atingir meta, é para aumentar a lucratividade, não há dúvidas disso. Só que as estratégias que são utilizadas, elas demandam desse lado subjetivo, demandam dessa disponibilidade. É necessário que esse trabalhador se submeta a isso. Bom, mas se for só assim, também é pouco, né, gente? Treina, treina, treina. Bacana, atinge lá um tanto, mas precisa o quê? Controlar. Então, as formas de controle, elas também só foram, eu não vou dizer sofisticadas, porque eu não gosto disso, né? Eu acho que elas foram mudando. Porque lá do Chaplin, né, que tinha o controle, lá a gente vê no filme, que tem o controle com o relógio e tal, agora nós temos as outras formas de controle. Se ela é pelo acesso na página, se é pela ligação, se ela é pela estrelinha do cliente, né? Se o cliente respondeu ou não, tudo isso está colocado aí. Então, as formas de controle, elas não deixaram, em nenhum momento, elas foram minimizadas, né? Ou abandonadas de qualquer maneira. Elas foram só sendo modificadas com o uso também mais intenso da tecnologia e, portanto, afetando aquela dimensão subjetiva de estar permanentemente sendo vigiados. Então, se
se o meu tempo é o tempo do trabalho, é o tempo total, porque eu posso responder de qualquer lugar, de qualquer modo, a todo momento, logo isso está acompanhado da vigilância permanente, né? E a vigilância que também foi sendo modificada, de novo, né? Não aprimorada, modificada. Se diretamente era o gerente, aquela figura presente, ela passou a ser a vigilância entre os colegas, né, o coletivo, porque o modelo toyotista trouxe essa mudança também, enxuga, né, as hierarquias e tal, mas distribui, né, distribui, todos nós passamos a controlar o outro e também esses modelos tecnológicos, né? Então, são várias diferenças, várias mudanças que vão acompanhando essa vigilância permanente em relação ao trabalho. Bem, não bastasse tudo isso, né? Nós vamos incorporando cada vez mais, né, a ideia do autogerenciamento. Então, a plataformização, a uberização já citada aqui, que a gente imagina lá no motorista da Uber, na verdade, gente, ela está atingindo todos nós, né? Um pouco mais, um pouco menos, mais diretamente menos, mas é que a concepção de ser um empreendedor, né? Mesmo que empregado, então eu não preciso ser o autônomo ou o motorista, no caso, vou exemplificar assim só para facilitar, né? Mas nós precisamos assumir essa ideologia do empreendedorismo na nossa maneira de trabalhar. Então, esse autogerenciamento, ele se dá ali nos nossos locais de trabalho, inclusive nós professores, né? Que temos que assumir essa, mas para dizer que é para todos mesmo, né? Que nós vamos incorporando a lógica e a ideologia, né? Melhor dizendo, dessa forma individualizada, porque essa é uma característica importante disso, né? É cada um por si. Então, eu preciso fazer e preciso mostrar e preciso, então, ter os resultados, né, X aí do trabalho. Então, esse modelo, ele vem acompanhado do esgarçamento dos coletivos, né? Seja o coletivo ali direto na agência, aquele grupo de colegas, vamos dizer assim, ou na categoria de modo geral, que nós vamos encontrando isso cada vez mais fragmentado, etc., né? A organização do trabalho. Bem, uma outra característica que eu acho importante pensar nesse modelo é que o trabalho é fragmentado. Bom, André, isso não tem nada de novo. Verdade, não tem nada de novo, porque já se conta com trabalho fragmentado. Só que eu acho que tem uma característica que é interessante, que essa fragmentação, ela vem acompanhada daquela alienação e também limitação no poder de agir do trabalhador. Por quê? Porque eu quero dizer com isso para vocês. O trabalhador, ele passa a usar a tecnologia, mas até um determinado limite. Ele não sabe operar todo aquele sistema. Então, é a mesma noção da peça lá da indústria, que o trabalhador faz uma parte, né? Então, esse processo, ele vem acompanhado dessa alienação no trabalho, dessa limitação do poder de agir, de compreender o trabalho, de desenvolver, que afeta essa condição de trabalhador, né? Então, se eu posso, vejam que interessante, se eu sei operar o sistema além daquilo que eu estou atendendo o cliente, muitas vezes eu sei, mas eu não posso. É um trabalho impedido. E outras vezes eu não sei e aí aquela passa para outra área e assim por diante. Então, nós vamos encontrando diversas formas também dessa fragmentação do trabalho com a tecnologia, com o uso dessa tecnologia. De modo que essa subjetividade, né, que vai sendo impactada por uma limitação na sua capacidade, na sua compreensão, no seu desenvolvimento, como pessoa, como trabalhador, como aquele que pode aprender mais, que pode se desenvolver mais, etc. Mas
fica impedido, fica limitado e corresponde a essa fragmentação. Então, vejam, é o individualismo na ação coletiva, na ação com os outros, seja categoria ou seja grupo, pares, etc. E é a fragmentação daquilo que retira, que exclui ou que vai embotando a própria expressão do trabalhador. Então, nesse sentido, quando nós falamos da subjetividade, né, de que subjetividade nós estamos falando, nós temos que levar em conta isso, que tem práticas de controle muito cotidianas, né, muito presentes no trabalho. Nós temos essa hierarquia rígida presente no trabalho, né? Ela muda, ganha outras formas, mas está aí. Nós temos uma ameaça constante, que é a ameaça do desemprego, mas é a ameaça também, vejam se vocês concordam comigo, do que? Dessa tecnologia fluida, dinâmica, muda o tempo inteiro, não é? Não sei se vocês têm esses relatos, essa experiência, você acessa a página num momento, daí no outro já mudou, né? Uhum. Então, essa mudança, isso também é ameaçador. Não que nós não possamos lidar com isso, nós seres humanos. Acontece que isso está no plano da insegurança no contexto da sociedade que a gente vive, do trabalho que a gente vive. Então, a gente tem essa ameaça no uso das tecnologias e isso a favor da gestão do medo, da gestão assediadora, né? Vai formando esse conteúdo aí para pensar nos modos de gestão do trabalho, né? Bem, a competitividade nunca deixou de existir, não, né? Só estamos lembrando que é um ambiente de trabalho competitivo e individualizante, né? E que tem um outro também elemento que a gente vai vendo uma autoculpabilização. A gente vai lidando com aquelas situações no trabalho em que as pessoas utilizam, os trabalhadoras utilizam estratégias para dar conta do trabalho com todas essas características que nós estamos falando. Muitas delas extrapolam a dimensão ética, ou seja, contam com que o trabalhador utilize subterfúgios para dar conta e atender às suas metas e a sua tarefa, e, portanto, envolve enganação, mentiras, né? Não acontece só com a categoria bancária, né? Os vendedores também relatam isso com frequência. Tem que enganar aquele senhor idoso para introduzir, né, um produto, né, uma venda de produto, e com isso atingir lá as metas. O que nós chamamos de sofrimento ético-político, porque envolve essa dimensão ética da vida, né? E isso tem levado aos constrangimentos e à autoculpabilização. Então, nesse sentido, nós vamos encontrando, né, diversos elementos desse modo, dos mecanismos, que aí eu também queria reforçar essa ideia, são mecanismos da gestão, da organização do trabalho, e principalmente na questão do assédio moral, eu gosto também de deixar claro isso, é o gerente, o assediador, essa visão é individualista e culpabilizante em relação ao gestor. Porque o gestor está nessa engrenagem e ele ocupa o mesmo papel que veio ocupando desde lá do começo da Revolução Industrial. O gestor, o gerente, ele está lá para fazer cumprir a meta, atingir o resultado, controlar o trabalhador. É a mesma lógica. Assim foram criados os gerentes, a gerência científica, e também foram criados os RHs, as áreas de gestão de pessoas, que ganham esse nome bonito, né? Mas nasceu lá no controle do pagamento e da produtividade. Então, são estratégias que estão lá, né, na origem dessa forma capitalista de trabalho que nós estamos, com as mudanças todas que a gente identifica, mas que vão incorporando os elementos da tecnologia, da inteligência artificial e tudo mais, mas não vão, né, gente,
mudando a lógica do objetivo da empresa capitalista, que é o lucro e a produtividade, daí ganha nomes, etc., né, rentabilidade ou outra coisa rara e tal, e por aí afora. Bem, eu queria também falar mais uma coisinha, que é a seguinte, em relação ao acolhimento, que foi falado hoje aqui na mesa, né? Acolhimento é uma palavra que nós usamos no SUS, é um dispositivo, uma tecnologia do cuidado que a gente ama demais, vou dizer assim, né? Ou seja, a gente preza demais o acolhimento, por quê? Porque nós mudamos a lógica da triagem numa unidade básica de saúde, em qualquer serviço, gente, pode ser até no hospital. A gente mudou a lógica de separar, ó, você para cá, você para lá, para acolher. Então, é um conceito que a gente tem, assim, é muito caro para o cuidado e a saúde. Não me parece que as empresas conseguiriam fazer isso. Então, eu acho que é um uso do próprio conceito a ser cuidado. E por que eu quero dizer que eu acho que a empresa não consegue, nem o banco, nem ninguém? Porque, principalmente no contexto da certificação desse selo, agora que a gente tem de saúde mental, principalmente nesse momento, mas antes já era, as medidas são paliativas utilizadas pelas empresas para cuidar de saúde mental. E o paliativo ora não fala, não expressar o que sente, ora é a perseguição, e ora são as massagens, etc., que eu costumo dizer, quem não gosta da yoga, da massagem, todo mundo, só que isso não resolve. Então, a questão é, você está usando para quê uma medida de saúde, saudável, perfeito, mas que não se aplica para a saúde mental dos trabalhadores. Então, no que diz respeito a como intervir, o que fazer no campo da saúde mental para os trabalhadores, sem considerar mudanças, possibilidades de negociação e vou usar uma palavra, né, de autonomia, de controle no trabalho, sem pensar nisso, nós não estaremos falando de saúde mental, né? Aí vocês poderiam dizer assim, bom, Andréia, você está em outro mundo, né? Isso não existe. Não, quero dizer o seguinte, gente, podem ser mudanças de um caráter mais geral, como foi exposto pelo Mauro, né? Da categoria, das convenções, perfeito, e podem ser mudanças no cotidiano, nas estratégias que eu vou chamar aqui micropolíticas, que são importantes para o cotidiano de trabalho. Então, ter negociações que envolvem as questões de saúde nesse espaço micropolítico, né? Mas que são negociações na forma, no modo como o trabalho está sendo executado, organizado, elas são importantes para a questão de saúde imediatamente, né, gente? Naquela demanda que a pessoa está tendo diretamente. Então, nesse sentido, eu diria assim, que é um momento também crítico, e já para encerrar, em relação ao que se fala de saúde mental e o que pode se propor, para que a gente não acentue ou reproduza essa lógica, vou usar entre aspas, da certificação dos modelos paliativos, né? Nós temos um colega, né, o Mário Ferreira, ele chama do ofurô corporativo, né? Que oferece aquela lista enorme de coisas boas de saúde, mas que não são para as mudanças efetivas no campo do trabalho, para a classe trabalhadora, para o dia a dia, né? No sentido tanto da prevenção quanto da intervenção do cuidado, etc. Eu fico por aqui, agradeço a oportunidade e, diante das falas maravilhosas, eu espero ter contribuído um pouquinho, porque já foram bem abrangentes. Agradecer a Andréia e passar para o Dimitri. Gente, muito bom dia a todas e todos e todes. Eu me chamo Dimitri Moita. Eu agradeço pelo convite de estar com vocês hoje. Está sendo um evento extremamente interessante. Eu acho que um esforço coletivo de ampliar a nossa compreensão sobre a saúde mental das trabalhadoras bancárias. E uma felicidade, né, dividir essa mesa com a Andréia, com a Rosângela, agradecer pelas falas da Valesca, da Rosângela Lorenzetti e Vieira e do Mauro. De certa forma, meu trabalho fica mais fácil por ser o último, mas eu peguei vocês na hora da fome, né? Então, vamos com calma. Também estou com fome.
Na conversa que a gente teve antes de fazer essa mesa, eu fiquei num acordo com a Andréa dela entrar mais nesse aspecto da subjetividade, como vocês viram, e eu falaria de um aspecto mais macrosocial. Então, eu peço desculpas porque eu vou dar uma volta, mas faz sentido e eu vou tentar não entediar vocês nesse momento tão delicado. Mas eu fiz uma escrita e eu faço intervenções de vez em quando. Eu peço, por favor, a paciência de vocês comigo. A minha ideia é a seguinte, né? A partir da seguinte pergunta: quais os impactos da profusão das tecnologias de informação em nossas vidas? Não é alarmismo afirmar que elas atravessam todos os aspectos do nosso cotidiano, dos relacionamentos íntimos ao comércio, da educação à alimentação, da religião ao trabalho. Investiguei no doutorado a vivência espaço-temporal de desenvolvedores de software. E na busca por compreender a espaço-temporalidade no presente, me foi útil a teorização de Hartmut Rosa, sociólogo alemão muito influenciado pela teoria crítica, que analisa as transformações das estruturas temporais na modernidade. Eu gostaria de partir dessa reflexão para chegar ao trabalho bancário e à saúde mental, tendo as tecnologias de informação como mediadoras. A que se refere o conceito de aceleração social? Nas conversas cotidianas, há diversas formas de expressar a sensação de aceleração. A lida da vida de cada um é descrita como os corre. Essa é uma expressão que eu aprendi aqui em São Paulo, eu sou cearense. Quando voltei agora para lá, eu vi que ela se disseminou, acho que é alguma coisa da língua portuguesa BR agora. Mas eu estava pensando como, em momentos anteriores, a gente poderia descrever a nossa trajetória como uma caminhada, né? A linguagem acaba expressando essa forma como a aceleração vai sendo vivenciada nas nossas vidas. Aqui em São Paulo também eu aprendi com a juventude paulistana a expressão para referir quando você está sem paciência para alguém, né? Que é sem tempo, irmão. As tuas coisas são tuas coisas, eu não tenho tempo para lidar com elas. Há coisas que vão vindo assim no cotidiano da gente que revelam essa sensação. Aqui também em São Paulo eu passei a ver um cartaz que diz: luxo é ter tempo, né? E, de fato, é extremamente luxuoso na vida da gente dispor de tempo. E uma última coisa que eu me recordo quando eu penso nessa sensação de escassez de tempo, de fome de tempo que a gente tem, também mais coisas paulistanas, é um verso do Emicida na canção Só Mais Uma Noite, que diz o seguinte: é só mais uma noite, vagabundo. Tenho que pagar umas contas, tentar salvar o mundo. Se der tempo, eu quero ser feliz, independente do preço, independente de como eu mereço. Sempre me chamou a atenção essa frase: se der tempo, eu quero ser feliz. Tem questões de métrica que ele queria resolver ali, mas se der tempo, eu vou desejar ser feliz, né? Nem se der tempo, serei feliz. A gente está falando de um processo que afasta a gente da ideia mesma de viver uma boa vida. O processo de aceleração, ele tem repercussões porque, de forma bastante direta, o que a gente está falando é alienação do próprio tempo. Nós vivemos numa sociedade em que a experiência do tempo é exógena, ela é heteróclita, né? Ela é feita de fora. Mas como compreender essa alienação do tempo e a sensação de escassez dele? Voltando a Hartmut Rosa, né? A aceleração do tempo pode ser observada em 3 categorias de fenômenos: a aceleração tecnológica, a aceleração das mudanças sociais e a aceleração do ritmo de vida. A tecnológica talvez seja mais evidente e mais fácil de mensurar, é o aumento deliberado da velocidade dos processos de transporte, comunicação e de produção. Por exemplo, um estudo na passagem do século XX para o XXI que aponta um incremento de 10 milhões de vezes na velocidade de comunicação, de 10 bilhões de vezes na velocidade do processamento de dados e de 100 vezes na velocidade dos transportes. Dos anos 2000 para cá, muita coisa já aconteceu, esses dados devem estar defasados, mas a gente está falando dessa tendência ainda presente na nossa realidade. Só uma coisa: a sociedade acelera, mas há algumas tendências de desaceleração. E, para que a regra funcione, é necessário que isso exista. A nossa experiência cotidiana no tráfego, né? Ele não vai mais rápido, ele fica mais lento. Mas ele também, a desaceleração do tráfego é decorrência do processo de aceleração geral, da urbanização, da venda de automóveis, todos esses aspectos. E há algumas coisas na vida que simplesmente não aceleram, né? A gravidez continua durando o tempo médio que dura, né? Nossa recuperação em relação às doenças e tal. A segunda categoria, a aceleração das mudanças sociais, diz respeito à aceleração da própria sociedade. Atitudes e valores, modas e estilos de vida, relações e obrigações sociais, grupos, classes e contextos, as práticas vão mudando com velocidade cada vez maior.
O resultado é a perda de confiança nas experiências e expectativas que construímos no passado. E a contração do tempo que definimos como presente. O presente se torna um lapso de tempo cada vez mais breve. Pensando na vida da gente como trabalhadora, como trabalhador, é só pensar qual é o prazo de validade de um determinado conhecimento que eu adquiri agora. Por quanto tempo eu posso estar seguro de que esse conhecimento, essa formação, é útil para dar continuidade à minha carreira, né? Essa sensação que a gente tem é de que é sempre necessário adquirir mais e que talvez aquilo que foi garantido no passado não tenha bastante validade. A velocidade de mudança de instituições sociais como a família e o padrão ocupacional das pessoas passa de uma lógica intergeracional no início da modernidade, geracional na modernidade clássica e intrageracional na contemporaneidade. Isso quer dizer o quê? Até 1850, pensando na Europa Ocidental, as famílias transmitiam o modo de construir família e também transmitiam as ocupações. Então, é muito comum, por exemplo, né, o telhadeiro, filho é telhadeiro também. Quando a gente passa a modernidade operária, que é descrita aqui na Revolução Industrial, a gente, principalmente a partir da segunda, era muito comum que a geração seguinte adotasse uma nova profissão e não necessariamente havia uma transmissão tradicional como havia no momento anterior. E o que a gente está falando agora é de um processo de transformação que acontece dentro da vida dos indivíduos. Os colegas que trabalham com orientação de carreira estão hoje diante de uma demanda muito grande de pessoas que estão passando por processos de reorientação de carreira. Estão fazendo transição de uma determinada carreira que foi elaborada, pensada, desejada durante o processo de desenvolvimento, mas agora ela não faz mais sentido diante do mundo. Então, isso descreve um processo também de mudança muito rápida dentro da própria sociedade. E, por fim, o terceiro aspecto é a aceleração do ritmo de vida, que se relaciona com a escassez de tempo e pode ser definida como o incremento do número de episódios de ação ou experiência por unidade de tempo, ou seja, é a consequência do desejo ou da necessidade de fazer mais coisas em menos tempo. O dia continua tendo 24 horas, né? A gente continua tendo todas as demandas fisiológicas que a gente tem, mas o que acontece concretamente é que a gente precisa fazer mais coisas. A gente come mais rápido, a gente dorme menos, e a gente se comunica menos com as nossas famílias quando comparados com os nossos antepassados. E somos uma sociedade de pessoas multitarefa. Há muitos afazeres e as horas do dia permanecem as mesmas. Assim, a gente faz de tudo a um só tempo, não necessariamente bem ou até o fim. Para o Rosa, uma sociedade, o Hartmut Rosa, uma sociedade de aceleração se caracteriza por um aumento do ritmo de vida, apesar das taxas de aceleração tecnológica tão impressionantes que a gente observa. Contudo, isso apenas sistematiza as transformações que observamos. Uma teoria crítica deve explicar por que tais transformações acontecem. E a explicação do autor parece útil para o debate da gente. Ao refletir sobre quais os motores da aceleração social, ele adverte: a tecnologia em si não é a causa da aceleração social. Ela é certamente uma condição facilitadora, mas não pode ser causa. O que eu estou querendo dizer? A gente tem a impressão de que nós somos capturados por esse processo, como se a tecnologia viesse do éter cósmico, né, de fora, e impactasse a sociedade, como se fosse uma espécie, né, de projétil. Mas, na verdade, a gente está falando de um processo que acontece na teia de relações sociais. Então, é importante, por implicação, que se entenda: a tecnologia não é o motor de transformação, ela é veículo do processo. Então, as causas da aceleração social estão na concorrência, na promessa de eternidade e no ciclo de aceleração. Vou descrever cada um deles. O primeiro deles, a concorrência, é o princípio organizador do sistema de mercado capitalista competitivo. Ela determina a aceleração social de modo geral e a aceleração tecnológica especificamente. Presente em praticamente todos os âmbitos da vida, da produção à reprodução, a concorrência define os limites e as qualidades das relações entre os estados, as empresas e as pessoas. No mercado capitalista, a concorrência impõe às empresas a necessidade de estar sempre à frente, de submeter suas similares às perdas ou no limite de tirá-las do mercado. Para as trabalhadoras e trabalhadores, surge o imperativo de constante atualização, de busca por maiores cargos ou poder. Do contrário,
o ostracismo ou a demissão se insinuam como sombras presas aos nossos passos. Só o sucesso proveniente da superação dos demais garante, mais ou menos, a sobrevivência no mercado. E, por isso, há que correr mais rápido para ficar no mesmo lugar. O que eu estou falando aqui, essa é a determinação. A gente não pode pensar em civilizar o processo capitalista. No melhor dos cenários, a gente pode pensar em domá-lo. É extremamente importante entender isso. A gente está falando de uma sociedade que se constitui à revelia do nosso desejo na ideia de competição. Por mais que a gente busque solidariedade, é um determinado momento em que se revela a necessidade de competir. Então, esse processo é o fundamento da estrutura capitalista de relações. É importante ter isso em mente. O que a gente está falando aqui, com tudo que foi trazido, é da necessidade de constituir as lutas cotidianas. O horizonte que a gente precisa ter adiante é uma humanidade que prescinda da concorrência, da competitividade, para que seja mais humana. A promessa de eternidade, né, o segundo motor, é um motor cultural. Numa sociedade secular como a nossa, a ideia de vida eterna é transformada em uma vida repleta de experiências e capacidades desenvolvidas. A gente não está esperando, de maneira geral, na nossa cultura, ir para o céu, mas a gente está esperando gozar na Terra uma vida plena, que seria como que a promessa do pós-vida. As propagandas atuais ecoam, né, o marketing. Quem pede rap tem mais tempo para cuidar de si. Proprietário quinto andar só se preocupa com o que realmente importa. Peça iFood e aproveite o tempo com os amigos. Por fim, o ciclo de aceleração é a dinâmica interna do processo que nos nossos dias impulsiona a si mesma. É como dizer que nossa sociedade se acelera porque é acelerada. Para lidar com o aumento do ritmo de vida, ocorrem mudanças sociais na família e nas ocupações, ou são criadas, pelo menos do ponto de vista argumentativo, novas tecnologias. Estas, por sua vez, fomentam novas formas de trabalhar, o que implica nas estruturas espaço-temporais. É um ciclo, né? Cada um vai puxando o outro. Compartilho essa análise porque acredito que ela possui pelo menos dois valores. Primeiro, revela a natureza macrosocial de transformações que afetam as pessoas em seus modos de vida e em sua saúde. A alienação do próprio tempo constitui o fundamento do desgaste intenso que experimentamos cotidianamente. Não se trata apenas de uma incapacidade de reparar o desgaste produzido pelo trabalho, mas uma limitação da capacidade de humanizar-se. A promessa de eternidade, motor cultural da aceleração, expõe a natureza íntima da relação que constituímos com o tempo. Desse ponto de vista, seria imaturo afirmar a mera necessidade de nos esforçarmos individualmente por negar a aceleração, já que a natureza estrutural das relações capitalistas impõe uma lógica coletiva de subordinação e submissão. Segundo, e talvez em decorrência do primeiro aspecto, o desafio que temos diante de nós é de puxar o freio de mão do sistema capitalista e de suas implicações ecossistêmicas danosas. Há que empreender lutas que ataquem aqui e ali o imperativo de aceleração social. Isso nos leva, finalmente, ao trabalho bancário e à saúde mental. Ser o último também me faz... Vamos pensar em ecoar, né, as palavras das colegas, alguns dados aqui que são da mesma fonte que já foi citada, né? Os estudos sobre o trabalho no setor apontam dados alarmantes. A exploração dos bancários se aprofunda. Na tendência generalizada de terceirização, no drástico enxugamento de quadros, o número de bancários no Brasil tem diminuído nos últimos anos. Desde 2019, os bancos fecharam 3.216 agências bancárias. Esses dados são do sindicato, né? Entre 2020 e 2022, os 5 maiores bancos fecharam 2.563 agências. A redução do número de agências é acompanhada também da eliminação de postos de trabalho. Em 12 meses, esses dados são de agosto de 2024, o setor bancário eliminou 3.325 postos de trabalho. A exploração se aprofunda também na intensificação do trabalho decorrente do aumento das cargas físicas, cognitivas e mentais causadas por práticas de gestão como gestão por metas, extensão da jornada de trabalho, acúmulo de tarefas, aceleração do ritmo de produção, polivalência e versatilidade. O uso das tecnologias digitais tem provocado mudanças na forma de trabalhar nos bancos. Ainda de acordo com o sindicato, a digitalização dos bancos tem resultado em um novo perfil de contratações. Isso foi apresentado pela Rosângela, né? Tem mais profissionais de tecnologia e de informação, como programadores, analistas e gerentes de produto.
o que indica não apenas a extinção dos postos de trabalho atuais, como sua substituição por trabalhadores com formações inteiramente distintas, relegando aos clientes, por meio de caixas eletrônicos e aplicativos, atividades antes desempenhadas pelos bancários. As repercussões para a saúde das trabalhadoras são nefastas. Ansiedade, depressão, burnout e transtorno de estresse pós-traumático. Aproveitando a fala inicial da Valesca, a questão do suicídio, né, revelando a natureza barbárica, né, do capitalismo, não deveria ser aceitável, sob hipótese alguma, que uma trabalhadora cometesse suicídio diante da sua família, né? Esses 4 aspectos, né, as reações agudas ao estresse, são comumente observadas entre esse público. São muitas denúncias de assédio moral e sexual. Enquanto escrevia isso daqui, ontem eu me recordei de uma escriturária que eu atendi, que o superior dizia para ela o seguinte, quando estava nessa situação de conflito ético, ele dizia: trabalhar no banco é como transar com um gorila. Aí continuava dizendo algumas outras coisas que não são convenientes para cá. Mas a ideia é de que todos devem se submeter a essa condição geral assediosa, né, enfim, no contexto em que a lucratividade, a rentabilidade diminui, todo mundo deve se dobrar ao que não é aceitável. As humilhações e constrangimentos são muitos. Há estudos que tratam do sofrimento ético-político, de ter que mentir, de vender produtos financeiros a grupos de renda inferior, para os quais a venda é vetada, e outras burlas a que essas trabalhadoras são forçadas para bater metas e garantir a crescente acumulação de capital dos acionistas. Retomando a discussão sobre espaço-temporalidade e aceleração social, e aproveitando a oportuna discussão sobre a redução da escala 6x1, que tomou o debate público recentemente, temos que ter em vista não apenas a redução da jornada de trabalho, mas o controle dos meios de intensificação do trabalho. Recordo novamente essa escriturária que eu citei, que havia sido inserida em dezenas de grupos de WhatsApp do banco, nos quais pululavam mensagens quase que 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esse é um debate ainda incipiente em nosso país, o do direito de desconexão do trabalho. Telefonemas, mensagens em redes sociais e e-mails tornaram-se formas de invadir o tempo de não trabalho e colonizá-lo, fazendo com que, de um ponto de vista cognitivo, não seja possível desligar do trabalho, de deixar de trabalhar, dado apresentado pela Rosângela e pelas Rosângelas, né? De que o cumprimento de metas provoca essa preocupação. Então, por mais que se esteja com a família, por mais que se esteja num contexto de lazer, na sua comunidade religiosa, em qualquer contexto, o trabalho povoa a mente da pessoa. Do ponto de vista cognitivo, não seja possível desligar do trabalho de deixar de trabalhar. Essa é uma pauta que eu considero deve ser articulada à de controle da definição de metas. Proibir a comunicação extra-jornada, como aconteceu na França, não deve deixar espaço para a intensificação do trabalho intra-jornada. Algo que poderia ser articulado, né, pelo sindicato patronal como, já que eu não disponho do tempo fora do trabalho, eu vou colocar o máximo de volume no período de jornada. Escutando o Mauro falando sobre esse aspecto, isso é extremamente importante. É nos contextos de trabalho, no cotidiano de trabalho, em que a gente consegue fazer as transformações mais relevantes do ponto de vista da saúde das pessoas, né? Discutir as metas, permitir que as pessoas ingressem nos espaços onde elas são definidas, conseguir, de alguma forma, né, domar essa ânsia de lucratividade, é um aspecto extremamente importante. É necessário separar o tempo de trabalho do tempo de vida e garantir que o tempo de trabalho seja aceitável, seja algo que não desgaste inteiramente a pessoa. Aí aqui tem o outro aspecto que eu retorno àquilo que falei sobre a questão de domar o capitalismo. A tecnologia, da forma como tem sido empregada nos contextos de trabalho, isso foi revelado tanto pela Rosângela como pela Andréa, tem sido utilizada, sobretudo, como ferramenta de controle do tempo das trabalhadoras e da sua produtividade. O que a gente está falando aqui é uma inversão dessa chave e fazer a tecnologia funcionar a nosso favor. Quando a gente estava fazendo o debate sobre uberização, se vocês pararem para pensar, a gente tem uma capacidade de regular esse trabalho de uma maneira incrível. Porque eu sei a rota que o trabalhador faz, ela pode ser registrada no Waze, né? No Google Maps, enfim. Eu sei exatamente o tempo que a pessoa trabalha, o tempo que ela está disponível, o tempo que ela está logada. Tudo isso poderia ser utilizado através da tecnologia como recurso para regular o trabalho, para garantir a vinculação de direitos
e todas as coisas que a gente precisa garantir. Mas, na verdade, ela está sendo utilizada para o contrário. Essa mudança de chave a gente não vai conseguir fazer se a gente achar que a tecnologia é ela mesma o motor. O motor é a concorrência, é o capitalismo na sua forma de constituição. Eu não quero fazer parecer que tenho respostas para a situação alarmante que descrevi apenas brevemente, ecoando também as colegas, pois eu estou certo de que o protagonismo das mudanças necessárias compete à classe e a seus representantes, em luta. Mas acredito que o debate sobre o tempo e sua qualidade merece atenção e pode contribuir para tomar decisões e compartilhar rumos. Para concluir, gostaria de relembrar o sociólogo e crítico literário brasileiro Antônio Cândido, que pensava, aspas para ele, acho que uma das coisas mais sinistras da história da civilização ocidental é o famoso dito atribuído a Benjamin Franklin, tempo é dinheiro. Isso é uma monstruosidade, tempo não é dinheiro. Tempo é o tecido da nossa vida, é esse minuto que está passando. Daqui a 10 minutos eu estou mais velho, daqui a 20 minutos eu estou mais próximo da morte. Portanto, eu tenho direito a esse tempo. Esse tempo pertence a meus afetos. É para amar a mulher que escolhi, para ser amado por ela, para conviver com os meus amigos, para ler Machado de Assis. Isso é o tempo. E justamente a luta pela instrução do trabalhador é a luta pela conquista do tempo como universo de realização própria. A luta pela justiça social começa por uma reivindicação do tempo. Aspas, eu quero aproveitar o meu tempo de forma que eu me humanize. A conquista do próprio tempo é o caminho para a desalienação das trabalhadoras. É o caminho de construirmos uma humanidade maior, em cada uma de nós e para o nosso gênero. Essa procura não deve ser jamais esquecida em nossa luta. Agradeço a escuta de vocês. Pessoal, agradeceu o Dimitri e a gente vai abrir aqui para 3 intervenções. Alguém quer fazer pergunta? A Vanessa, depois o Marcelo. Mais alguém? E a Vera. Fechou, gente, por causa do tempo, tá? A gente abria mais. Bom dia a todos e todas. Parabenizar a Valesca, as Rosângelas, ao Dimitri, a professora Andréia. É fantástico essa reflexão e quero aqui, fiquei até com gostinho de quero mais, certo? Eu quero esse tempo que eu já não tenho mais, né? Nós, mulheres, ainda somos muito mais afetadas pela sobrecarga de trabalho fora do trabalho laboral. Queria fazer uma provocação, se tem algum recorte com esse olhar, não só na categoria, mas em toda a sociedade, porque nós sofremos muito. Porque, apesar de toda a relação de compartilhamento das atividades, além do trabalho, essa parte mental, perdi o fôlego, vim conversando, essa parte mental, ela tem um impacto muito forte por parte das mulheres. A gente tem acompanhado que mais de 50% dos lares são chefiados por mulheres, então a mulher sofre uma violência enorme, seja na organização, seja do ponto de vista do trabalho, no assédio moral, organizacional, e também pela essa sobrecarga que ela tem que fazer, exercendo os papéis como chefe do lar, como educadora dos filhos, e eu queria um pouco desse olhar de vocês. Como que uma sociedade se constitui, do ponto de vista visando novas gerações, se eu mesmo não consigo nem cuidar de mim, né? Então, existe esse olhar, claro, para todos, homens e mulheres, mas a mulher certamente está adoecendo cada vez mais. Só para fechar, eu sou de um banco privado, funcionário do Santander. O Santander e o Itaú, 60% do quadro são mulheres. E a gente sofre uma agressividade enorme, tanto na ascensão de carreira, em todos os pontos de remuneração, de ascensão, e eu acho que isso é um debate importante, e a gente tem que ter esse olhar, e um acolhimento que a professora Andréia falou. Estou com sede, gente, vou tomar água. Eu acho que é importante, nós também temos esse acolhimento aqui na casa, né? Quando um colega fica ruim, ou ele está apático, ele teve alguma mudança comportamental, a gente já tem algumas iniciativas, mas é fundamental para prevenir uma situação mais grave, para prevenir uma situação que não vai ter uma reversão. Então, acho que eu gostaria também de ter esse olhar de quais iniciativas nós poderíamos ter, das que já temos, né, Valesca, para a gente tratar melhor, entre nós, esse acolhimento,
como também tentar estabelecer protocolos. Eu faço parte da comissão de empregados do banco nacionalmente, que a gente possa também estabelecer, né, Mauro, esse debate e esse tema que é fundamental para a gente dar melhores condições de vida para as mulheres e para toda a sociedade. Obrigada. Só aproveitar que a Vanessa, bem lembrada, a questão das mulheres, aqui no sindicato, aqui em São Paulo, 70% a 80% são os atendimentos que a gente faz na Secretaria de Saúde, são mulheres, tá, Vanessa? A maioria é mulher. Marcelo. Deixa eu organizar minha cabeça aqui. Eu fiquei extremamente provocado pelas duas últimas reflexões. As outras eu conheço mais de perto, né? Mas as duas últimas reflexões que dialogam inclusive com parte do meu trabalho que eu fiz durante muitos anos aqui no sindicato, que é o trabalho de formação. E o meu primeiro curso começava com um relógio, marcando 24 horas por dia e perguntando para os bancários o que vocês fazem nas suas 24 horas do dia. E, a partir daí, a gente começava uma reflexão sobre o que é ser bancário, o que é ser cidadão, o que é, a partir desse instrumento. Muita gente acha que é ultrapassado esse debate, mas, para mim, ele é cada vez mais presente, e eu acho que a fala de vocês corroborou bastante com essa compreensão que eu tenho. O que a gente faz, o que nós somos, para onde a gente está indo. E aí isso me leva a uma questão que me chamou a atenção na fala da professora, que é a mentira como prescrição, né? E essa coisa do adoecimento político e ético. Eu tenho pensado sobre isso, pensando na seguinte questão: você tem um adoecimento ético porque você aceita a mentira como parte do processo, então, eticamente, você é uma contradição entre fazer o bem, fazer as coisas de maneira correta, de maneira ética, é uma contradição, e, ao fazer isso, ao ser obrigado a fazer isso, isso gera um adoecimento em você, se você tiver um comportamento pessoal que nega essa questão. De outro lado, há um grupo muito grande na categoria, e a gente o que a gente faz, o trabalho transforma a gente, que aceita essa coisa, assimila isso, e isso leva a uma dificuldade gigantesca do trabalho sindical depois, porque a aceitação do individualismo é a negação das ações coletivas, e aí é muito difícil para a gente colocar questões no sentido contrário, da construção de uma situação contrária a isso. Então, essa é uma coisa que me chama bastante atenção, quer dizer, como lidar com esse adoecimento, com essa aceitação desses processos, né? E a aceitação desses processos leva a ele à casa dele, leva a ele às relações familiares, leva a ele à vida, a também utilizar esses processos. Portanto, a mentira e a enganação e a sacanagem que é aprendida no contexto corporativo passa a ser a lógica geral da sociedade, e aí a gente tem, por extensão, um adoecimento da própria sociedade. Me chamou a atenção essa questão do 6 por 1, que, de alguma forma, ela está ganhando uma visibilidade. E eu acho que a apresentação do 6 por 1, que, assim, mais tempo, isso é doloroso, a gente precisa de mais tempo, essa forma de trabalho é mais dolorosa, etc. Tem um debate forte na sociedade, e que, eu não sei, eu acho que a forma de apresentação está sendo um pouco mais leve. A gente está falando não de simplesmente reduzir a jornada de trabalho, mas a gente está falando de precisamos mais tempo com a família, precisamos mais tempo de lazer, precisamos mais tempo de... E talvez a abordagem sindical, e aí para fechar a minha fala, que talvez não leve a lugar nenhum, sempre a preocupação que está na minha cabeça é como nós acessamos esse ser humano, que é o bancário, para a gente poder tirar ele dessa situação de transe, dessa situação de ganho que a empresa fez com ele, para levar a ele a um outro patamar de entendimento das coisas. Então, que tipo de diálogo que a gente faz?
como é que a gente pode conversar com ele para que ele nos ouça? E aí talvez isso remeta a uma estratégia sindical de falar sobre qualidade de vida, de falar sobre o que é ser humano, de falar sobre os desejos mais diferente do discurso clássico da luta de classes, tentar modular um pouco para chegar até ele, para depois a gente fazer uma discussão mais política. Desculpem, eu não cheguei a lugar nenhum, mas são essas coisas que me suscitaram a fala de vocês. A Vera. Boa tarde. Bom dia ainda, né, gente? Bom dia a todos. Então, a gente teve bastante informação aqui hoje, né? E, enfim, eu não vou lembrar exatamente de como foi abordado, né? Algumas coisas que vocês abordaram, mas eu queria levantar um pouco isso que o Marcelo levantou, né? Eu tive na Paulista, lá na atividade, do 6x1 e do trabalho, né, 6x1, e esta questão do tempo, né, abordada da forma que o movimento vem abordando, eu acho, né, muito revolucionária, tá certo? Eu acho muito revolucionária porque ela traz um sentido, né, um sentido do que é a vida mesmo. As pessoas estão questionando a própria vida, tá certo? Porque elas precisam de tempo, né, para a família. O que as pessoas diziam lá é que elas não querem continuar reproduzindo essa falta de tempo, né, esse trabalhar, né, para o outro e não conseguir olhar para ela e para os filhos, né? E quem estavam lá eram basicamente as mulheres, tá certo? Elas diziam: nós não podemos mais, eu não posso mais continuar reproduzindo isso, porque isso me retira o direito de viver, de escolha, de acompanhar o meu filho, acompanhar, né, o que vem acontecendo. E eu acho que é uma forma, né, muito efetiva de aproximação do trabalho, né, e que o sindicato é uma coisa que o sindicato tem que sim fazer, né? De certa forma, nós vimos aqui fazendo, né, quando a gente discute essa questão do controle, a gente tentou fazer essa discussão do controle, né, que os trabalhadores estão completamente alienados dos controles que eles passam, né? Que a tecnologia impõe um controle que hoje, antes você sabia que você tinha que dar no máximo tantos toques. Hoje a gente nem se preocupa mais com isso, entende? Né? A gente não tinha como controlar antes quantos toques que eu dava, tá certo? Quem controlava lá era o patrão, mas tinha-se uma dimensão. Eu acho que hoje nós não temos nem a dimensão do controle que nós sofremos. Por onde passam os controles? Eu acho que os controles antes eram mais claros e a gente podia lutar contra os controles. E hoje a gente não consegue, né, enxergar o controle. Né? Essa questão da jornada é um controle da vida do trabalhador, isso ele consegue enxergar. Então, eu acho que isso também levantou essa luta tão importante, né, para uma camada de trabalhadores que nós achamos que nós não estamos nisso, mas nós estamos nisso. Tá certo? Porque nós estamos no momento de fazer uma discussão da redução da jornada de trabalho com uma transição, como uma forma de transição justa, né, dessas questões de tecnologia. Bom, então, eu acho que, quando cheguei aqui, a hora que vocês começaram a falar, eu falei: isso tem tudo a ver com a jornada, né? O adoecimento com a jornada, e eu acho que isso sensibiliza muito a categoria. É incrível como neste ano, né, a gente sempre falou em redução de jornada de trabalho. A categoria nunca entendeu. Esse ano a categoria entendeu.
Então, não é só uma coisa que está em outras categorias, está na nossa categoria também. A categoria entendeu, a categoria perguntava, e eu não esperava isso, como é que foi negociado a questão da redução da jornada. Entende? Eu acho isso fantástico, né? Que as pessoas, mesmo no setor bancário, que em tese tem uma, entre aspas, jornada privilegiada, que o trabalhador queira saber como andou a questão da negociação da redução de jornada, coisa que nunca antes, né, esse tema foi possível ganhar essa preocupação. Isso, até porque... Sim, até porque tem tudo isso, toda essa questão, né, dessa mudança que eles vêm acompanhando e que eles entenderam que é isso. Essa coisa fluida, nada é garantido mais, nem a jornada que as pessoas achavam que era, né, uma coisa divina que veio do céu e ninguém vai mexer, né? A jornada do bancário, a questão do sábado e domingo, né? Isso também ficou claro que não era assim. Bom, mas, enfim, eu acho que a gente tem muita coisa aí para fazer e para pensar. É importante que a gente coloque esse tema, né, e que a gente faça essa discussão. E a questão do acolhimento, eu queria te perguntar o seguinte, é que você falou que tem duas dimensões do acolhimento, eu não vou lembrar agora exatamente como você usou as palavras, mas na questão micro, né, e eu concordo também, que o banco jamais vai poder fazer o acolhimento, né? Ele não consegue, não vai dar conta disso. Nós é que temos que dar conta desse acolhimento. Se essa questão... e eu quero só saber se eu entendi corretamente, porque eu penso assim, nós não podemos penalizar, né, às vezes, o gestor, como às vezes a gente quer fazer, né? Falar que o gestor é o responsável, e individualizar, né, como muitas vezes a gente tende a querer fazer. Algumas vezes é necessário, mas a gente tem que entender o contexto. Mas, se a questão de você ir para o local de trabalho, parar, eu vejo isso como um acolhimento, né? Às vezes, a gente acha que isso é muito extremo, entende? Que isso é extremo, que isso é a última coisa que eu tenho que fazer, porque é o extremo. Mas esse é o acolhimento que o trabalhador quer, né? E que é no micro, porque eu não vou mudar. Às vezes a gente não quer fazer, porque a gente acha que isso não vai mudar nada, porque a gente para a agência todo dia, né? Mas para a pessoa que está ali, né, é uma resposta muito efetiva, no sentido de que ela foi ouvida, entende? Né? E certamente a gente sabe que vai ter que voltar dali uns meses, né? Porque melhora uns dias e volta tudo como estava antes. Mas, do ponto de vista do acolhimento, né, da conversa, eu acho que é uma questão importante e que a gente tem que entender isso também, até para valorizar a atividade que a gente faz e que, às vezes, a gente acha... entra na banalidade, porque nós temos que ficar repetindo sempre, né? E é importante que a gente faça, eu acho, se eu entendi, eu queria destacar isso aqui. Obrigada, viu? Obrigada, Vera. Rosângela, primeiro. Pode ser? Acho que aquele microfone... por lá, né? Tudo bem. Bom, eu estou aquecida para o acolhimento, acho que eu vou começar de trás para frente, então, né? Bom, primeiro que eu tenho assim que dizer que eu sou super favorável a acolher, né, as pessoas, ou seja, é quase que dizer ser humano, né? Assim, em outras palavras. Mas o que eu quis dizer é que a gente não pode deixar que as empresas se apropriem disso. É isso que eu quero dizer. Cuidado para que o banco não diga que está fazendo acolhimento, porque ele não vai fazer, é isso. Agora, o espaço de fala, né, isso que você mesma exemplificou, né, Márcia, né?
a Vera, troquei aí. A Vera, de vocês, do sindicato, ir ao banco, conversar com os trabalhadores, trabalhadoras, isso é diferente, né? A crítica que eu faço é para a gente não deixar que as empresas se apropriem do que a gente quer defender como saúde mental e como acolhimento e como cuidado e etc. É nesse sentido, porque eles são muito rápidos e ágeis em transformar isso em selos ou campanhas ou colocar a salinha e dizer que é o acolhimento, né? A salinha com uma cor, um cheiro, né? Olha que lindo, né? Quase aquela descompressão lá que a gente já viu bastante, etc. Então, o cuidado é nesse sentido. Agora, falando no acolhimento como uma prática do sindicato e como uma prática de cuidado, né? O acolhimento, ele pressupõe escuta, claro, pressupõe equipe multidisciplinar, pressupõe diversidade, né? Então, acolher significa ter como pressupostos exatamente isso. Somos diferentes, o modo como nós estamos vivenciando. Então, por isso que é essa prática do coletivo, né? E com essas dimensões da troca, da diversidade, né? Não significa que eu não possa fazer um acolhimento individual, e ele é importante, a gente faz, mas ele parte de um pressuposto que aquele fenômeno é coletivo. Então, eu acho que mesmo quando individual, eu estou reconhecendo que é uma dimensão coletiva que se expressa ali no cenário, na situação. Mas eu queria falar mais uma coisa sobre acolhimento, porque eu também atendi as bancárias, né, que passavam por situações de assalto e tinham que continuar trabalhando. Eu imagino que isso ainda aconteça. Eu atendi faz um tempinho, mas diante de uma situação, de um evento traumático, como um assalto, como outras situações, né, que a gente tem, no trabalho, nesse caso, por exemplo, veja, a manutenção do trabalho como se nada tivesse acontecido. Isso é desumano do ponto de vista da saúde mental dos trabalhadores, né? Continue, faça, né? O que você está fazendo. Então, nesse sentido, a defesa, eu chamaria assim, por espaços de fala lá, é necessário naquele momento, né? Que representa o que a gente chama de acolhimento, mas é que a gente não quer que eles se apropriem dessa nossa tecnologia do cuidado humanizado de modo, né, indevido. Acho que é isso. Não sei se tudo bem, Vera, se eu conseguir, né? Eu me lembrei, quando o Dimitri estava falando, eu me lembrei de um caso que eu atendi de uma bancária, ela era da Caixa Econômica Federal, e ela era mulher de um pastor. E ela era caixa, então faz um tempinho, né? Mas ela tinha que vender os produtos, só que ela não conseguia, não dava conta. Então, ela levava para casa no final de semana e ela oferecia para a igreja, né? E como o marido era pastor, ela tinha uma influência, né? Ela estava afastada e ficou um bom tempo, porque não conseguia voltar, né? Então, enfim, cada um aqui tem sua história, né? Mas me fez lembrar também disso, como aquelas estratégias vão sendo utilizadas e vão incidindo sobre, né, os nossos valores, né? Aviltando, né, os nossos valores, etc. Bom, vou falar rapidinho, assim, eu acho que essa questão toda que o Marcelo citou, me ocorreu, assim, pensar na naturalização. Esse fenômeno da naturalização, da aceitação, né? Então, se eu posso aceitar um pouquinho aqui, eu vou aceitando mais. Então, eu aceito no trabalho, aceito em outros espaços, que eu vou enganar, ou que eu vou ridicularizar o outro, né? Passa lá pelo assédio, aquela brincadeira e tal. E sobre a naturalização, eu acho que é um fenômeno que a gente consegue identificar quais são os mecanismos que vão acontecendo para que ela aconteça. E um deles é a coisificação, né? É diminuir a dimensão humana e valorizar
abstrato, né? um material, né? Quer dizer, um não humano. Então, a coisificação ela está muito ligada, né? A esse fenômeno da alienação, e eu acho que daí também a naturalização está ligada assim, a generalizar, né? Todos fazem, todo mundo é assim. Não, não é assim, né? Então, eu acho que se nós pautarmos a questão de como esses processos vão sendo naturalizados, né, aceitos, nós temos também um espaço bem amplo para o combate, para a luta, né, para dizer, não, existe outro jeito e dá para fazer sem ser desse modo e etc. Né? O que eu acho que é um desafio é porque tudo é apresentado como sedutor, né? Tudo é muito mágico, né? Nessa lógica das redes sociais, dos espaços, assim, tudo é muito sorriso, né? Tudo muito lindo, tudo muito sem o enfrentamento, o conflito, a frustração, a tentativa que dá certo, que não dá, né? Eu estou pensando assim de modo genérico, mas acho que é um pouco por aí que me ocorreu. E em relação à questão da Vanessa, dos recortes aqui de gênero das mulheres, né? Bem, seria um tema bem amplo, porque envolve toda a desvalorização do trabalho doméstico, né? Do cuidado. Mas eu acho que, assim, para dizer que é um tema que nós estamos cada vez mais colocando em debate, né? Acho que esse é o caminho que a gente pode pensar para mudar um pouco como tem sido visto o papel da mulher e todas essas questões de gênero mesmo. Mas o que também eu acho que, de novo, recai aqui sobre o trabalho é que, no trabalho, nós temos as grandes discriminações, né? De cargos, salários e... Aqui nós temos, então, um debate bem importante. Não quero minimizar as questões outras, né, da sociedade, mas acontece que nós temos essas situações. E eu falo disso me lembrando de uma outra situação que eu vivi. Eu dava uma aula num sábado à tarde, num curso de gestão de pessoas, assim, essa questão do RH e tal, mas eu falava exatamente da cultura e tal. Então, eram mulheres, principalmente as alunas, colegas que trabalhavam nas áreas de gestão de pessoas, no RH, e que diziam com muita naturalidade, né, que sim, a mulher não poderia, se afastasse por conta da gravidez, para ter o bebê e tal, não poderia ascender do mesmo jeito, porque eram 6 meses fora da empresa. Eu disse, eu não acredito que vocês estão dizendo isso. Né? Então, ou a gente causa alguns choques assim, de confronto dessas ideias, porque está assim, naturalizado que nós estamos, né, fazendo com que alguém perca, né? Que alguém perca dinheiro, que alguém fez mais, né? Que no caso os homens continuaram trabalhando, etc. Ou seja, a gente tem que questionar demais tudo isso e questionar esse papel, né? Esses papéis de gênero, essa situação. Mas acho que a gente tem um momento interessante dos movimentos sociais, etc., para construir isso, continuar, né? Construir essa discussão. Eu vou repercutir a fala do Marcelo, né, em relação ao movimento, a PEC, né, pelo fim da escala 6x1. Esse movimento se torna mais evidente agora, porque, né, foi acolhido pela deputada federal Erika Hilton, mas ele já de um ano para cá surge de uma maneira que é interessante de observar. Assim, o Rick Azevedo, acho que todo mundo conhece o movimento VAT, né, Vida Além do Trabalho. Ele compartilha no TikTok um desabafo. Ele trabalhava, acho que, como atendente de farmácia, né, Maria? E chega um dia, ele percebe que várias coisas do que estão sendo prometidas não estão acontecendo. Primeiro, ele não tem tempo para viver. E eu já trabalhei 6x1 e só me dei conta depois que eu estava vivendo dessa forma, porque eu sou professor e a gente é iludido. Ele se dá conta de que não estava
conseguindo cuidar da vida, e ele não é do Rio de Janeiro, né? Ele foi para o Rio de Janeiro e percebe que estava trabalhando muito, e aquilo que estava sendo prometido de que ele vai ascender, isso não acontecia. Na verdade, ele estava cada vez se desvalorizando mais, né? como ser humano e tal. Isso é um aspecto extremamente interessante, porque quando a gente vê hoje, né, o que aconteceu na Avenida Paulista, quem estava lá na sexta-feira, a gente vê isso que, acho que foi o Marcelo que comentou, né, ou a Vanessa, muitas mulheres, organizações, né, sindicais, movimentos sociais, partidos, torcidas organizadas, que é sempre super interessante ver palmeirenses, corintianos e são paulinos em fila, assim, um atrás do outro. E é transversal, né? A gente está falando de várias categorias de trabalhadores que estão nos serviços, no comércio, tem um potencial muito grande. Se a gente olhar esse processo, né, esse 1 ano que vem lá do TikTok do RIC, até o que está acontecendo agora, tem algumas coisas aí que a gente pode se inspirar. Capacidade de comunicar dentro do espaço em que as pessoas estão, que é o espaço virtual. Ele é extremamente espontâneo naquele primeiro momento. E talvez tentar forjar isso não seja um caminho bom. Mas tem uma coisa que me chama bastante atenção. Eu estou falando sobre tempo, né? Quando o RIC aparece no mesmo dia, ele já começou a circular entre nós. Mas para as pessoas que estão vivendo, apareceu o TikTok do RIC, apareceu 6 milhões de outros TikToks com, enfim, né? Alguma fofoca, um cachorro dormindo de barriga para cima, essas coisas. Ele tem que competir com tudo isso. Mas o que é interessante, assim, sob o risco de estar falando sobre algo enviesado por causa da minha condição profissional. A gente está falando de uma categoria que está enfrentando um processo de adoecimento mental muito, muito agudo. E estive em outra situação com Valesca, Júlio, Peterson e mais alguns colegas, discutindo sobre isso. O sindicato está sendo um espaço de acolhimento para muita gente. Porque às vezes você não tem um nome para dar para a coisa que você está vivendo. E aí vem uma colega organizada, sindicalista, e diz, isso que você está experimentando é um processo de assédio moral. Aí tira da pessoa a culpa, faz compreender o processo dela de vítima. E esse processo vem com um grande adoecimento, um grande sofrimento. E tem outra coisa que é extremamente importante, assim, a gente, quando está estudando sobre saúde mental, quando a gente vai para a prática clínica, a gente percebe que existe uma mudança na condição do indivíduo em relação ao próprio sofrimento, ao próprio adoecimento, quando ele assume uma postura ativa no mundo. O sindicato tem um caráter terapêutico, se vocês pararem para pensar. Lutar tem um caráter terapêutico. Eu posso continuar adoecido, eu posso continuar precisando de medicamento, de acompanhamento psicoterápico, psiquiátrico, todas essas coisas, mas me envolver no espaço onde eu luto de maneira solidária com os outros por uma tentativa de transformação dessa realidade, é algo que muda a forma como a gente se posiciona no mundo e se posiciona em relação a si mesmo. Então, o que eu estou pensando eu acho que o que tem muito potencial, mais uma vez, sob o risco do viés profissional de ser psicólogo, é falar com as pessoas sobre saúde mental, que você não precisa, na condição que está vivendo, você não precisa de medicamento, você precisa de mudar o seu trabalho, né? E talvez isso não venha por dádiva, né, por concessão, mas por luta. Era isso que eu queria compartilhar. Bom, vou ser breve e acho que primeiro agradecer, né, o Dimitri e André, acho que aprendi muito hoje, algumas referências teóricas, inclusive, então isso é sempre muito bom. Pensando assim em caminhos, talvez tentando dialogar um pouco mais com o que o Marcelo colocou, falar sobre a importância e a valorização da negociação coletiva, né? Então, lembrar que, por exemplo, a PLR da Convenção Coletiva não está atrelada à meta, então foi um grande ganho da categoria bancária. O direito à desconexão, que está previsto na Convenção Coletiva. A inclusão do termo assédio moral, que pode parecer muito pequeno, mas começa a trazer uma maior notoriedade, né? uma maior preocupação acerca do tema. Né? E, claro, toda essa luta pela redução de jornada, que, obviamente, afeta toda a classe trabalhadora, mas vai, com certeza, ter uma interferência maior na vida das mulheres. E também na valorização da coletividade, né?
Então, o sindicato é um espaço de organização sindical, um espaço de organização dos trabalhadores na valorização do coletivo. E lembrar de algumas atuações, né, algumas ações do Sindicato dos Bancários de São Paulo. Então, por exemplo, o Sindicato Cidadão, várias ações culturais que o sindicato faz, né, para tentar trazer uma ideia de comunidade, de coletividade. A coletividade, gente, é a briga contra esse sistema neoliberal, individualista, então romper com isso é muito importante. Então, todas essas ações, inclusive o Projeto Basta também, então essas ações acho que são fundamentais. Negociação coletiva, valorização da negociação coletiva e transformar esse espaço coletivo que o sindicato trazer os trabalhadores é sempre muito fundamental. É isso, obrigada a vocês e obrigada por vocês também estarem ouvindo. Agradecer a Andréia, o Dimitri e a Rosângela, obrigada.